Olá pessoal, o Brasil atualmente tem mais de 14 milhões de desempregados, segundo dados do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. São números assustadores para um país do tamanho do nosso, em uma economia que teima em não reagir. Dados do Cadastro de Empregados e Desempregados de junho apontam que a Paraíba perdeu mais de 10.100 postos de trabalho com carteira assinada, de janeiro a julho deste ano, em comparação com o mesmo primeiro trimestre do ano passado. Em 12 meses, foram fechados quase 1.000 postos de trabalho com carteira assinada. Os números preocupam mais ainda, quando os sistemas nacionais de empregos oferecem vagas e tem muita dificuldade de encontrar o trabalhador, até mesmo com as mínimas exigências profissionais. A falta de qualificação é tão nefasta quanto o desemprego. E para discutirmos essas e outras questões sobre o mercado de trabalho, estamos aqui nos estúdios com o coordenador do Cine de João Pessoa, Adênio Lima, e o presidente do Conselho Regional de Economia da Paraíba, João Bosco. Tudo bem? Adênio, por que tantas pessoas sem qualificação profissional na Paraíba? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Um prazer participar, tentar contribuir aqui com essa nova forma de TV que a gente está sendo transmitido via web, e eu espero poder esclarecer. A gente vive num estado que é considerado um dos estados mais pobres do Brasil. Uma pessoa, ela foge um pouco dessa situação que a Paraíba como um todo ela se dispõe, mas temos ainda o fator cultural, que é um fator bem determinante. Nosso trabalhador, ele tem sim uma dificuldade em se capacitar, uma certa resistência, mas pouco a pouco, com ações que o Cine vem fazendo, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, a gente tenta sim conscientizar esse trabalhador da importância da capacitação para que ele tenha um melhor aproveitamento do mercado de trabalho. Então, João, tudo bom? Olá. Uma economia onde não tem emprego e o que tem não tem trabalhador qualificado. O que é que acontece com a economia de um estado como a Paraíba quando essas duas coisas acontecem? Pois é, e eu vou somar a essa frase que você colocou aí também, a um cenário meio incerto que a gente está vivenciando com a economia do Brasil, atrelada a uma questão política em que as pessoas ainda estão procurando encontrar um rumo, não é? A questão do emprego hoje também, ela tem o reflexo na questão dos investimentos que tanto o governo quanto as empresas privadas elas podem aplicar no mercado. Aí você tem um cenário onde as empresas estão desconfiadas se pode investir, se pode empregar, né? E ao mesmo tempo as pessoas que não estão tendo o devido cuidado em fazer a sua qualificação, que é hoje, eu digo até que uma questão até óbvia, né? O emprego, ele hoje, ele não é somente aquela coisinha que você diz, olha, eu vou ser um torneiro mecânico. Não, hoje você tem que estar conectado, o mundo hoje é de conexão. Então, quando você tem essas combinações totalmente desajustadas, o que você vê de reflexo é isso, pouco emprego, pouca vaga sendo oferecida, e quando tem, as pessoas às vezes não estão preparadas para ocupar aqueles postos de trabalho. E quando tem, e ele acha que está, ele ainda sofre a concorrência de pessoas que têm uma qualificação e um nível de escolaridade bem superior, que estão em busca de qualquer vaga. Certo. Adênio, eu tenho alguns números do Cine de João Pessoa aqui. De 2013 foram 507 vagas, pulou para 2015 2.150 e diminuiu em 2016 para 1.551 e até 1º de junho agora, 674. Dos trabalhadores que vão buscar vaga lá, qual a maior dificuldade de vocês conseguirem essas vagas para essas pessoas? Só explicando ao telespectador, esses números que você me passou agora foram números de trabalhadores capacitados pelo Cine, a partir de 2013. Em 2013 a gente tinha um problema sério porque o Ministério do Trabalho não contabilizava esses dados de capacitação. Apenas os dados que eram encaminhados através do Ministério. Então, o Cine de João Pessoa, em 2013, ele não dispunha de uma capacitação própria. A partir de 2013, a gente vê a necessidade, essa demanda suprimida dentro do mercado, o próprio Cine ele passou a oferecer cursos de capacitação próprios. São cursos de pequena duração, mas são cursos que são de extrema importância para o trabalhador que está cru, que não tem nada em seu currículo.
a gente começou a identificar vários trabalhadores que até tinham capacitação, tinham experiência, mas estavam tendo dificuldade em ter uma boa aceitação na entrevista de emprego. A gente vê dessa deficiência do trabalhador paraibano, mais especificamente o pessoense, nós criamos um curso de capacitação voltado para a entrevista de emprego, onde o trabalhador recebe várias técnicas da nossa equipe lá, nosso corpo docente lá do Cine, como se portar na entrevista de emprego, a questão de vestimenta, a linguagem, até mesmo a imposição. Muitos trabalhadores chegavam impondo muitas condições ao empregador e, sem sombra de dúvida, era um diferencial para ser contratado ou não. Desde 2013 a gente vem fazendo esse trabalho, tivemos um número bem significativo em 2014, 2015, e a gente está levando, mesmo com essa crise, uma crise avassaladora, onde os recursos estão bem contingenciados, mas a gente vem fazendo e disseminando isso nos bairros da capital. Mas dessas vagas, que não foram essas que eu citei, mas das vagas que vocês oferecem no Cine, qual a principal dificuldade para empregar uma dessas pessoas que procura o Cine? Eu posso dizer o seguinte, hoje temos alguns setores que temos bastante dificuldade em empregar, principalmente pelo fator econômico, a crise que vem avassalando o país desses últimos 2 anos, principalmente. Construção civil é um setor que eu posso citar, onde a gente teve uma diminuição drástica no número de contratados. As vagas mesmo sumiram nesse quesito, a desaceleração da economia, restrição de crédito, as construtoras elas pararam de lançar novos empreendimentos, estão continuando apenas os que já vinham em andamento. Esse é um setor que está tendo dificuldade em vagas. Outros setores que a gente tem dificuldade em preenchimento de trabalhadores capacitados são setores que exigem uma capacitação mais específica, um trabalhador que tenha um curso mais específico. Esse sim, muitas vezes a gente lança as vagas, principalmente na indústria, também no próprio comércio mesmo. Existem trabalhadores empregadores que pedem um trabalhador mais qualificado, e a gente tem essa dificuldade pelo fato da nossa cidade ela ter essa característica do trabalhador não ser bem capacitado. Doutor João, um trabalhador não qualificado, evidentemente, a remuneração é menor quando tem a vaga. O reflexo assim, dessa situação para uma empresa que quer investir na Paraíba tem um reflexo bastante negativo, né? Tem. E, se você olhar os números que o PNAD divulgou, que inclusive coincide com esses números, né? Que o Ministério do Trabalho também está fazendo análise em cima deles, né? O PNAD de maio, ela explica essa situação e a gente observa que o Nordeste é onde a gente tem a menor média de salário do Brasil. Talvez, coincidentemente, seja onde as pessoas talvez estejam, no Norte-Nordeste, onde estão menos qualificados para o mercado de trabalho. E às vezes a empresa, por mais que ela possa ter incentivos fiscais para se instalar numa determinada região, mas se ela sabe que ela vai ter uma dificuldade de encontrar mão de obra que tenha uma certa qualificação, e aí bate com o que a Dênio colocou aqui, os campos da economia demonstram que os setores que mais foram afetados com a situação que está acontecendo no momento é o setor da construção civil e o setor da indústria. A indústria, principalmente, porque ela requer uma especialização, por menor que seja, ela requer especialização. Então, esses são os setores que foram mais afetados com a questão da economia. Agora, por uma curiosidade, que eu não sei se a Dênio poderia até tentar explicar um pouco para a gente isso, a média de salário no Brasil, ela cresceu. Né? Ela vinha se comportando numa faixa de 2.060 por aí, e agora em maio chegou a 2.100, mas o Nordeste ainda está em 1.400, né? Na região Nordeste é a nossa média de salário. Isso poderia até, num determinado momento, Fábio, até parecer uma coisa até atrativa para as indústrias. Olha, eu vou me instalar em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, porque de repente os meus custos vão ser melhores. Mas na verdade isso não é um fato isolado, ela está atrelado também à questão da qualificação, né? Isso talvez seja até reflexo da qualificação. E esse reflexo ele se repete no comércio, né? Porque se as pessoas elas não estão tendo emprego ou estão mal remuneradas, né? Traz um reflexo no poder aquisitivo da população, nas compras e, consequentemente, o comércio não vende, né? E eu quero que está se deparando com isso aí. Adênio, como é que é o trabalho do Cine, só para os nossos o Cine de João Pessoa, ele, na realidade, ele é um convênio entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e o Ministério do Trabalho, onde nossa função principal é fomentar
e intermediar a questão das vagas de emprego com os trabalhadores que estão em busca dela. O Cine está sustentado sobre 3 pilares. A gente tem o setor de intermediação de mão de obra, que é a parte mais exposta do Cine, onde a gente lança as vagas semanalmente e o trabalhador vai em busca dessas vagas. Mas também temos o setor de capacitação profissional e também temos os serviços que são oferecidos de pessoas que têm direito ao benefício de seguro-desemprego. Trabalhador que foi demitido sem justa causa, que tem direito a esse benefício, ele pode requisitar esse benefício lá no posto do Cine. A tendência é que, com o passar dos anos, o Cine seja esse principal meio para o trabalhador que vai receber o seguro-desemprego. Por quê? O Cine ele funciona da seguinte forma: o trabalhador, quando vai buscar seu seguro-desemprego, seu benefício, o próprio Ministério identifica que esse trabalhador ele deve se capacitar, ou então até mesmo ele pode ser encaminhado para uma vaga já de imediato, gerando assim uma economia para o governo federal, sem dúvida. O trabalhador que consegue ir ao Cine em busca de seguro-desemprego e já sai de lá com uma proposta de emprego, ele vai gerar economia no cenário federal e no cenário do governo federal. Quais são as vagas mais procuradas no Cine? Como disse Fábio, a gente vive numa região que infelizmente é uma região onde a qualificação é baixa, que na capital nem tanto se comparado ao interior do estado. Mas as vagas mais buscadas, o perfil do trabalhador que mais aparece no Cine é o trabalhador entre 18 e 21 anos, trabalhador que no máximo tem o ensino médio completo e está buscando alguma vaga de primeiro emprego. Esses jovens que estão em busca de primeiro emprego, eles têm apenas no máximo o ensino médio. São poucos as pessoas que estão cursando um curso superior, já tem um curso superior completo, por causa da idade também. E a gente orienta esse trabalhador a buscar se capacitar, fazer curso de especialização, capacitação. O próprio Cine oferece esses cursos. Desta forma, vai ser um diferencial dos demais. Isso aí, sem sombra de dúvida, vai levar ele a ter uma melhor chance no mercado de trabalho. Então, João, a gente está olhando aqui, estou lendo uma informação que o governo federal tem reduzido os programas de capacitação, né? O próprio Adênio citou aqui o Projove, o Pronatec, o Sistema S, Sesc, Senac, Senat. Esse é um reflexo de uma economia frágil também. Muito frágil. O próprio governo federal, o próprio governo deveria incentivar mais criação desses cursos, quem tiver ao contrário. Eu vou partir de um exemplo maior para ir dentro do âmago da questão que você está colocando. O que nós estamos vivenciando hoje no Brasil é a história do lençol curto, né? Então, o dinheiro, você tem uma sensação de que o dinheiro que o governo federal tem hoje, ele tem um certo limite e não cabe na nação toda. Então, você, quando puxa para cobrir a cabeça, você descobre os pés. E é isso que está acontecendo em diversos setores, em programas, né? E até mesmo em projetos dos diversos ministérios, e que a gente está percebendo que está havendo uma falta de dinheiro. E isso reflete, sim, nessa questão, né, de você estar deixando de investir nessa qualificação da mão de obra. Nós que fazemos parte lá do Conselho de Economia, Fábio, nós temos nos debatido muito que a questão ela vem muito ainda antes das pessoas estarem no mercado de trabalho. A gente entende que hoje o governo, na questão da educação, ela deveria investir muito mais em cursos técnicos. Então, as pessoas, em vez de fazer um curso de segundo grau, mero e simplesmente para só quando ele chegar no dia de fazer o vestibular, o Enem, e ele decidir qual a sua profissão, mas a partir do próprio ensino médio, claro que a gente tem as escolas técnicas, mas você vê que as vagas são limitadíssimas, né? E isso deveria ser uma questão, talvez até, da própria base de educação, onde as pessoas já poderiam ter acesso a cursos técnicos e ele fazia as opções dentro das próprias escolas e dizer assim, eu quero seguir por aqui, né? Então, o meu caminho vai ser esse. Mas a nossa educação, eu considero, e nós que discutimos lá no Conselho de Economia, a gente considera até equivocado. Hoje, dentro da universidade, a gente tem diversos cursos que a gente acha que está equivocado. Você imagina as pessoas que estão se preparando ainda para o mercado de trabalho, que está sendo muito afetado, principalmente os jovens. Eu vou repetir, a pesquisa do PNAD, que saiu agora, ela traz esse reflexo de que o jovem, ele é o principal prejudicado com essa questão da desocupação que está reinando no Brasil. Tá ok. Então vamos aqui. Adênia, o Romeu Lemos, quando era secretário de Turismo de João Pessoa,
ele costumava dizer que o verão era quando tinha muito turista, os bares lotavam, o pedreiro era o garçom do verão. Isso ainda acontece, assim, de pessoas que não têm nenhuma habilidade. Vamos supor, um pedreiro não pode ser garçom, o garçom não pode ser pedreiro, vice-versa. Acontece muito isso ainda aqui em João Pessoa? Correto. Acontece, hoje com um grau bem menor do que acontecia nos anos anteriores, devido ao desenvolvimento do turismo na nossa cidade, onde que os empreendimentos eles estão, principalmente os empreendimentos voltados ao turista, estão procurando profissionais mais capacitados, profissionais que tenham um domínio pelo menos de alguma língua estrangeira. A gente vê muito casos, para você conseguir uma vaga hoje em hotel em João Pessoa, dificilmente um trabalhador que não domine uma língua estrangeira, ele vai ter chance de concorrer, o trabalhador comum vai ter chance de concorrer com ele. Então, a gente vem vendo uma mudança um pouco lenta ainda, mas esse tipo de coisa, a tendência é que diminua com o passar dos anos. A gente vê hoje, por exemplo, instituições como o SENAC, ele forma profissionais voltados para o turismo, que a gente tem até uma boa demanda, a gente do Cine encaminha muito trabalhador para lá, para que possa atender esse nicho de mercado. Ok, a gente vai dar uma paradinha só para tomar uma aguinha e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta discutindo hoje a falta de qualificação profissional com o presidente do Conselho Regional de Economia da Paraíba, João Bosco, e o coordenador do Cine João Pessoa, Adênio Lima. Adênio, vou pegar uma deixa aqui do João Bosco, que te perguntou aqui, quando a gente estava conversando, sobre se o Cine tem algum tipo de alguma ligação com o Empreender João Pessoa. Na realidade, Empreender João Pessoa, desde o começo do mandato do Luciano Cartacho, ele passou a se chamar Banco Cidadão. A gente oferece sim essa linha de microcrédito. Na verdade, o Cine e o Banco Cidadão eles fazem parte da mesma secretaria, que é a Secretaria de Trabalho, Produção e Renda, que hoje a titular da pasta é a secretária Olenka Maranhão. E sim, a gente tem essa conexão direta com essa política de microcrédito no município, onde a gente pode destacar que nesses últimos 4 anos foram emprestados quase 40 milhões de reais de microcrédito na nossa cidade de João Pessoa. E o Cine tem esse papel, sim, de identificar esse trabalhador que tem um perfil empreendedor, que tem um perfil de ter seu próprio negócio. E a gente encaminha ele assim ao banco, orientando e passando as situações pertinentes ao banco para funcionar essa política de microcrédito. Certo. Uns dados, vou citar mais alguns dados aqui. De janeiro a junho deste ano, a Paraíba perdeu 10.140 postos de trabalho com carteira assinada, uma variação negativa de 2,54% em comparação com o primeiro semestre do ano. Nos últimos 12 meses, em relação ao período imediatamente anterior, o Estado fechou 8.876 vagas de emprego formal, uma variação negativa de 2,23%. João. Está dentro da média Brasil. Alguns economistas, né, que a gente tem debatido acreditam que esses números eles vão permanecer agora no segundo semestre. Provavelmente no final do ano nós vamos ter algum retrocesso na desocupação, que de imediato serão por vagas temporárias, né? Mas existe uma boa perspectiva, né? Apesar de toda a crise política que está acontecendo no Brasil, mas acredita-se que a economia ela está começando a ganhar corpo, né? Para que ela não se deixe tanto influenciar pela questão política. Vamos dizer assim, é como se o terremoto maior já tivesse passado. Curiosamente, de abril para maio, tanto a nível do Brasil como localmente, o que a gente viu foi que o desemprego cresceu menos do que no mês anterior. Vamos ver como vai se comportar nos 2 meses. A gente tem uma boa perspectiva. Estamos chegando perto do fim de ano, é uma época que se vai se contratar mais. As pessoas têm que aproveitar para, nesse período, se for o caso, se atualizar um pouco mais, porque é uma grande oportunidade das pessoas de terem acesso a esse emprego e, de repente, se permanecer nela, né? Se qualificar, se mostrar disponível
e se mostrar sempre antenado com os acontecimentos, né? Porque o emprego hoje ele exige do empregado uma versatilidade muito maior do que era há 5, 10 anos atrás, né? Então, assim, apesar desses números, Fábio, que são péssimos, né? Você ter, né, na Paraíba de 8, 10 mil pessoas perdendo posto de trabalho. Esses números são reais mesmo? Ou o senhor acha que assim, a gente vê tanta gente desempregada? Olha, que tem informalidade também que não entra nesse são contexto, critérios, né? de cálculo. O que é que se considera na desocupação aí? Você compara toda a população economicamente ativa, a partir de uma determinada idade, né, de 14 anos, por exemplo, que possa estar apta a entrar no mercado de trabalho e que ela procurou emprego e não conseguiu. Porém, vamos lidar aqui como se nós somos mortais e nós somos pessoas comuns do povo, né? Quando você tem a sensação que você pergunta às pessoas, esse universo ele é muito maior, porque tem as pessoas que não estão procurando, talvez por não acreditar, né? E você tem as pessoas que estão totalmente despreparadas para assumir qualquer tipo de posto de trabalho. Então, esse número, eu acredito que ele seja aí ainda uns 30% maior, quando você tem um contato com as pessoas e você percebe que, na verdade, esse critério, ele tem um critério técnico, é importante, né? Mas que o universo ele é muito maior porque ele tem suas derivações, né? Por exemplo, o PNAD ele considera como ocupada a pessoa que pelo menos 1 hora no mês ele exerceu alguma atividade remunerada. Bom, mas e aí? E o resto do mês? Né? E o resto do ano? Né? Então, esse número ele entra como taxa de ocupação, mas não de desocupação. Né? E isso é uma verdade, Fábio, que você está dizendo. A sensação que nós temos nas ruas é de que as pessoas, é muito maior a população de que está desocupada. E também, Adene, muito mais gente despreparada do que a gente imagina. Por exemplo, eu tenho uma empresa de São Paulo e quero investir na Paraíba, que a gente vê muitas empresas procurando mais na área de serviços. O que é que elas pedem e que tipo de observação que elas fazem quando não se conseguem essas vagas? Quais seriam as opções que elas teriam para não desistir do investimento aqui em João Pessoa ou Paraíba? A gente vê situações antagônicas, na realidade. Por um lado, é vantajoso para a empresa que vem de um mercado onde a remuneração é mais alta, vir para um mercado onde a remuneração é menor. Para ela, de certo modo, é econômico, mas a partir do momento que ela sente dificuldade em conseguir mão de obra qualificada, ela vai ter um custo a mais para qualificar esse trabalhador. Então a gente observa, por exemplo, João Pessoa hoje é um polo de empresas de call centers. As empresas elas dizem que vêm para a região Nordeste, elas querem regionalizar o atendimento. Muitas vezes você pode prestar atenção que hoje em dia você liga para um call center, você pega uma pessoa com o mesmo sotaque de você, elas têm essa visão de regionalizar o atendimento. Então, muitas vezes hoje você liga e quem atende é a própria central aqui em João Pessoa. Mas as empresas têm uma dificuldade em capacitar esse trabalhador, em ter mão de obra qualificada. Eu me lembro que quando as empresas instalaram aqui, elas procuravam trabalhadores que cursavam curso superior, estavam cursando curso superior, e a partir do momento que elas sentiram dificuldade, elas foram diminuindo as exigências para a contratação desse trabalhador. Então hoje a gente já vê ela contratando trabalhadores apenas com ensino médio completo, geralmente pessoas de primeiro emprego que vai totalmente crua, e nessas empresas sim ela passa um processo capacitatório onde ficam aptas para trabalhar. Esse processo da própria empresa ter curso com a qualificação, você acha que isso intimida um pouco o empresário de fora para vir investir aqui na Paraíba, João? Até hoje sim, mas observem que a reforma trabalhista que está vindo aí, ela tem uma tendência a inverter essa situação. O que é que se espera com a reforma trabalhista? Quando digo o que é que se espera, é o empresariado. Ele tem uma perspectiva de que ele vai ter uma melhor mobilidade para contratar e descontratar, né? Você sabe que o custo de contratação é bem inferior ao custo de você fazer uma demissão. Com a reforma trabalhista, o empresariado tem a expectativa de que você vai ter menos compromisso em qualificar e o compromisso vai ser transferido para quem quer ser contratado. Então, o que é que vai acontecer com isso? É que a empresa
ela não vai se preocupar tanto com a qualificação, porque ela vai dizer o seguinte: eu contratei, tá? A minha relação é contigo. As novas condições da legislação de trabalho me diz que se não der certo, cai fora. Então o que é que ele vai fazer? Eu vou dar uma chance. Antes ele estava até tendo a preocupação de investir, por quê? Porque ele sabe que o custo da demissão é grande. Então ele estava preferindo qualificar. Agora não, ele vai dizer o seguinte: olha, não deu certo, vamos pegar alguém que dê certo, né? Isso vai ser um processo ainda de adaptação muito grande, Fábio, porque a gente não sabe se isso vai trazer fugas de empresas que vieram para cá e de repente vão embora, ou se vai atrair novas empresas. O mercado ainda vai trabalhar essa questão. Ainda vai crescer. Né? Ainda vai crescer nessa questão. No Cine, quais são os cursos de capacitação que vocês fazem? Quais os critérios de... Como eu falei anteriormente, a gente tem um curso de capacitação profissional, iniciação profissional, onde qualquer trabalhador, de qualquer faixa etária e grau de escolaridade, ele pode participar desse curso. É um curso bem amplo, onde nós do Cine passamos essas técnicas para o trabalhador ter um melhor aproveitamento da entrevista de emprego. E quais áreas? Está bem aberto, amplo, para qualquer área de trabalho. A gente via desde a construção civil até trabalhadores com curso superior, que muitas vezes, além da capacitação, além da experiência anterior, elas tinham um aproveitamento horrível na entrevista de emprego. Então, é um curso bem divertido, tem alguma dinâmica de grupo lá. Vale a pena o trabalhador que tem essa dificuldade na entrevista de emprego e participar, que ele vai sair com outra visão para a sua próxima entrevista de emprego. Então, João, o senhor falou da reforma trabalhista. Assim, eu observei que as empresas continuam dando as cartas, e agora principalmente na contratação. Em relação a essa contratação e principalmente em relação ao salário, o senhor não acha também que o trabalhador, nesse ponto da qualificação, também fica um pouco refém da empresa e principalmente fica sem ter opção de ter um ganho maior salarial? Sim, com certeza. O trabalhador, ele ainda vai, enquanto ele não passar dessa fase, né, de estar bem preparado para saber fazer a negociação direta, que esta o grande mote, né, que está se trabalhando na reforma trabalhista, nós ainda vamos conviver com um período ainda meio nebuloso em relação ao domínio que as empresas vão ter em contratar quem quiser e até, de repente, ditar qual é a regra do mercado. Agora, esse mercado ele vai ser tão valente e tão importante quanto maior for a qualificação. E aí eu parabenizo até atitudes como essas de órgãos como o Cine, né, que tem essa preocupação de trabalhar e deixar pelo menos os empregados, de uma certa forma, ele preparado, desde o ponto de vista de ele saber se apresentar, de vender o seu currículo, né, de vender o seu marketing, fazer o seu marketing pessoal, né, a ele saber enxergar qual é o tipo de qualificação para aquela atividade que ele vai exercer, que isso exige. Enquanto isso não estiver forte, Fábio, as empresas vão continuar ditando, né, qual é a regra e qual é o preço que o mercado vai praticar. O call center que você falou, Adene, você falou do sotaque, eles exigem um sotaque nordestino? Assim, explica melhor essa Não necessariamente. questão do call center. O que a gente tem observado, essas empresas, elas em conversas com nós lá do Cine, elas dizem que se instalaram no estado porque muitas vezes ela tinha uma dificuldade do consumidor dela do Nordeste em ser atendido por uma pessoa do sul do país. Então, na realidade, essa comunicação com a pessoa da mesma região sua, segundo as empresas, ela se torna mais fácil para ser resolvida as avanças que porventura tenham. Então, assim, mais nada, essas empresas elas trabalham de forma legal, elas não têm nenhum tipo de segregação pelo fato da pessoa não fazer parte desse mesmo grupo de pessoas da região. Ok, a gente vai dar mais um intervalozinho e quem quiser já pega um papelzinho, uma caneta que a gente vai dar o endereço do Cine João Pessoa e os telefones para quem quiser procurar capacitação. Estamos de volta. Gostaria de agradecer aos nossos dois entrevistados de hoje, os convidados, pelo debate
em relação à qualificação profissional, o Adênio, que é do Cine João Pessoa, o coordenador, e o Dr. João Bosco, que é o presidente do Conselho Regional de Economia da Paraíba. Adênio, explica melhor para a gente. O Adênio estava nos dizendo agora que tem uma empresa que tem 70% da sua ociosa por falta de pessoal, porque depende de contratação de terceiras, de empresas terceirizadas que não têm o profissional qualificado. Explica para a gente melhor isso, Adênio. Na realidade, essas empresas de call center, são duas grandes empresas de call center que temos aqui em João Pessoa, elas dependem diretamente de grandes empresas que as contratam para oferecer seus serviços. Quando você está em casa, você liga, sua conta de telefone veio com algum problema, liga, essas empresas de call center, elas têm células que são destinadas a cada empresa que as contrata. Então, muitas vezes você liga para o banco achando que está falando com alguém do banco, mas não, está falando com pessoas que trabalham nas empresas de call center. E devido a essa crise econômica avassaladora, a gente vê uma retração muito grande nesse nicho de mercado. Então, as empresas hoje aqui em João Pessoa têm empresas que trabalham com 30% da sua capacidade. Então, a gente depende diretamente desse cenário macroeconômico ser melhorado para que essas empresas voltem a contratar em quantidades que contratavam em 2014, 2013. Por exemplo, quem quiser se candidatar a trabalhar no call center, o que é que ele precisaria, já que, pelo que a gente vê, tem 70% de oportunidades? Só deixando claro para o trabalhador, essas vagas não estão abertas no momento. Essa empresa tem a capacidade de trabalhar com um número bem superior de pessoas que trabalham hoje. Mas é importante que o trabalhador ele se adiantar já, procurar se capacitar. Existem cursos no mercado aí, voltados para o telemarketing, para o call center. Então, aproveitar esse momento que a gente não tem tanta vaga, mas que a perspectiva é que nos próximos meses apareçam essas vagas, o trabalhador se capacitar. E o perfil do trabalhador, basicamente, que vai a esse setor de call center, é o trabalhador jovem, que está em busca do primeiro emprego e tem apenas o ensino médio completo. Ainda não está cursando uma universidade ou fazendo algum curso técnico. Aproveitando a oportunidade, quais são as vagas que estão disponíveis hoje lá no Cine? Correto. As vagas são muito dinâmicas. A gente lança um número de vagas toda segunda-feira, que esse número serve como parâmetro, mas à medida que a semana vai passando, vai aparecendo novas vagas, outras vão sendo preenchidas. Essa semana, começando a semana com 82 vagas. Então, em diversas áreas, temos vagas no comércio, na indústria, até mesmo na construção civil, que tem bastante desaquecido nesses últimos tempos, mas está reaparecendo singelamente ainda as vagas, mas estão aparecendo. Portanto, o trabalhador vá com sua carteira de trabalho, vá até o Cine, leve sua documentação pessoal e proceda com esse cadastro para que possa estar apto a alguma vaga dessa. Quais são os documentos e onde é que fica o Cine, Adênio? Correto. O Cine João Pessoa fica na rua Cardoso Vieira, lá no Varadouro, que muitas pessoas, a Praça Dom Adalto ali fica bem próximo à Praça Dom Adalto, pertinho do Ferro de Engomar, como muita gente conhece. Então o trabalhador pode ir até lá, a gente está aberto de segunda a sexta, das 8 às 14, não tem intervalo de almoço. E é importante o trabalhador levar consigo sua carteira de trabalho e sua documentação pessoal, identidade CPF, comprovante de residência. Então, João, nós falamos de call center, falamos de comércio, falamos de indústria. Qual o perfil da nossa economia em relação aos empregos? Uns 3 anos atrás eu escrevi um artigo que, inclusive, eu fazia uma provocação tanto para o meio político, de gestão, né, pública, como para os próprios economistas, que eu perguntava qual era a vocação da Paraíba, né, do ponto de vista econômico. Ele é turístico? Talvez nem tanto, né? Ainda não. Ele é industrial? Talvez nem tanto. Eu acho que a gente ainda está distante de se afastar dessa pecha de cidade, João Pessoa, cidade do servidor público. Já tem alguns setores, né, que cresceram. Eu poderia dizer que, tirando o setor público, nós vivemos praticamente do comércio, né? Porque talvez ele não requeira tanta qualificação, embora exija, hoje toda profissão exige, mas o comércio exige menos do que a indústria, né? E a construção civil, ela até que vinha bem, quando a gente estava no auge, 2015, a Paraíba chegou a se destacar talvez como uma das capitais do Nordeste, se não a primeira, mas a segunda, em termos de emprego de mão de obra, né? As construtoras estavam investindo aqui. Por quê? Terreno não era tão caro,
nós tínhamos terrenos disponíveis, né, espaços e vazios urbanos muito aí para crescer. Então, diversas empresas, inclusive de fora, começaram a investir aqui na Paraíba e aí empregando, né? Mas hoje, basicamente, a nossa característica ainda é do comércio quando a gente trata de setor privado. Adênio, o Cine, ele tem ligação com o Cine do Estado? Como é que você faz cruzamento de dados? Se uma vaga foi preenchida aqui, sai do seu sistema, como é que funciona essa relação com o Cine estadual? A relação é muito boa, a gente compartilha do mesmo sistema de vagas, então o trabalhador que vai até o Cine João Pessoa, ele pode sim se encaminhar para uma vaga que está sendo lançada pelo Cine do Estado, não tem nenhum problema. Inclusive, nesse último mês de junho agora, foi lançado um aplicativo para smartphone que é chamado Cine Fácil, onde o trabalhador ele pode baixar esse aplicativo e acompanhar as vagas em tempo real, que estão tanto disponibilizadas no Cine estadual como no municipal. Pronto, eu tenho uns dados aqui, juntando os dois cines, nós temos, que foi o material do começo da semana, mais de 400 vagas de empregos, técnico, manutenção industrial, motorista, carreteiro, agente de vendas e serviços. Vamos fazer uma projeção positiva. Dessas 400 vagas, vamos fechar em 400 vagas, quantas, em média, na semana elas são preenchidas, Adênio? Como eu disse a você anteriormente, tem vagas que são específicas que a gente tem uma certa dificuldade. Eu posso te citar aqui, por exemplo, hoje se você quer contratar um pizzaiolo, um profissional que fabrica pizza, você tem uma dificuldade. Por quê? É a oferta a mercado, né? Demanda e oferta. A gente tem pouco profissional no mercado e tem muita vaga. Então vai ser uma vaga que vai, com certeza, ela vai perdurar por algumas semanas para ser preenchida. Mas, por exemplo, se você hoje procurar um pedreiro, você vai ter uma demanda de pedreiros aí gigantesca, concorrendo a uma única vaga. Então, é muito variável. Tem vagas, muitas semanas a gente consegue preencher na totalidade das vagas, outras sobram, depende muito da questão de mercado. Só por curiosidade, qual foi a vaga que vocês nunca conseguiram preencher até hoje? Não tem essa vaga não, a gente sempre faz esse trabalho. Sempre tem pau para toda a obra. gente sempre procura, a gente tem um banco de dados bastante significativo e quando a gente tem alguma dificuldade a gente recorre muito a esse banco de dados, tenta entrar em contato, por isso que é importante que o trabalhador tenha sempre seu contato atualizado lá, seu cadastro atualizado, porque muitas vezes a gente entra em contato e não consegue falar com ele, mudou o número do telefone, coisas desse tipo, é importante o trabalhador sempre atualizar, no mínimo a cada 90 dias. João, você tocou o dedo numa ferida, ou abriu uma ferida. Ou abriu uma ferida, né? Em relação ao mercado do turismo. Do turismo. O senhor é pessimista em relação ao crescimento do turismo e abertura de vagas, ou a gente entendeu um pouco errado? Não, eu estou pessimista, um pouco pessimista hoje. Há 3 anos atrás eu diria talvez o contrário, né? Eu vi num determinado momento haver um grande volume de investimento até voltado para esse ramo do turismo, mas eu estou descrente. Então, de uns 3 anos para cá eu não tenho visto grandes novidades, não vi novos empreendimentos aportar aqui na Paraíba, né? E o que existe de equipamentos ou de áreas que eram bastante exploradas anteriormente, eu estou percebendo que está um pouco esquecida, talvez o povo desmotivado. Quem está dentro do mercado de turismo está um pouco desmotivado, acredito eu. Ou ressabiado. Né? O ressabiado. Né? O senhor investiria hoje no turismo? O senhor daria esse conselho? Olha, eu faria uma ampla pesquisa para saber aonde, né? Aonde. Espaço tem, né? Nós temos muita coisa bacana aqui para investir em turismo, mas eu faria uma pesquisa muito bem feita para saber em que ramo, em que, vamos dizer assim, particularidade até dentro do setor do turismo eu estaria investindo. Não seria a minha primeira opção, em termos de setor, né? Não seria o turismo. Mas se eu tivesse que investir nela, eu ainda me aprofundaria mais para saber se eu iria para o ramo de hotelaria, para o ramo de turismo, de aventuras, sabe? Porque o turismo, ele tem, é um amplo mercado de profissionais e aparece até algumas vagas lá pelo Cine, que você falou, um pizzaiolo de certa forma. Esse mercado gastronômico, esse mercado de hotelaria é um mercado que está diretamente ligado ao turismo. Eu tenho um pensamento bem parecido com o nosso colega aqui, com o João Bosco, só que eu tenho esperança que o turismo na Paraíba ainda vai alavancar.
A gente tem uma cidade que está numa posição estratégica, a gente está no centro do Nordeste, a gente está a menos de um dia de viagem a qualquer outra capital do Nordeste aqui. Uma pessoa tem tudo para se envolver no turismo. A gente sabe que hoje a legislação ambiental, de certa forma, restringe muito. Por exemplo, aquele projeto do Costa Sol ali é um projeto que hoje a gente tem dificuldade de dar prosseguimento pela legislação ambiental que está mais rígida. Aqueles grandes resorts em área de proteção ambiental hoje não é mais permitido. A gente vai para Natal aqui, aquela área que é uma área de proteção ambiental de dunas, tem grandes hotéis que hoje a realidade é totalmente diferente. A legislação ambiental está muito rígida em relação a isso. Eu chego a dizer, Fábio, assim, eu não sou a favor da você praticar uma coisa predatória para acabar com o meio ambiente, nada não. Mas eu acho que a gente tem que ter uma melhor flexibilidade, né, em observar que às vezes o que você está fazendo hoje, ela pode trazer um benefício maior e você pode casar o desenvolvimento com a conservação e o equilíbrio do meio ambiente. E às vezes eu acho, né, que tem uma trava aí muito grande ainda, onde as pessoas ainda se deitam em normas antigas para dizer isso aqui não é possível. Mas por que não é possível? Não, porque nunca foi permitido, sabe? E não é assim. Às vezes as pessoas têm que olhar um pouquinho para frente e o mundo está se deitando nos países abertos e que tem, vamos dizer assim, a natureza à sua disposição, está se deitando em cima do turismo, está ganhando muito dinheiro em cima do turismo. O turismo sustentável, né? A sustentabilidade hoje é a palavra da moda, né? A gente vê nos países do primeiro mundo, hoje tudo está voltado para a sustentabilidade. E por que não, João Pessoa, não investir nesse nicho de sustentabilidade, né? Hotéis ecológicos, hotéis voltados para essa área da natureza, né? Bom, a gente vai começar a se despedir dos nossos convidados. Adene, deixa os telefones do Cine João Pessoa e faz uma avaliação final do nosso debate de hoje. Correto. O Cine João Pessoa tem telefone, é o 3214-1809, o 3214-1712. O trabalhador que tiver qualquer dúvida, ele pode ligar para esse número que ele terá a informação necessária. Agradecer pela oportunidade. Tenho a certeza que esse programa ele é de extrema importância para a sociedade paraibana, pessoense. E a gente está aqui para o que deve vir. Precisando, será um prazer estar aqui novamente. Doutor João, obrigado pela presença. Estamos lá no Conselho também à disposição, Fábio, e nos colocar à disposição. O nosso Conselho de Economia fica na Epitácio Pessoas, empresários, nós temos economistas, consultores que possam tratar e debater mais, né, sobre os aspectos econômicos do nosso Estado, né, estamos à disposição de vocês. Tá ok, pois é, pessoal. Gostaria de agradecer novamente os nossos dois convidados. Espero que vocês tenham analisado melhor essa questão da qualificação profissional. E voltamos na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, com um novo tema para ser debatido. Uma boa noite e até terça-feira.